Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Sejam bem-vindos a mais uma Hora de Ares, em tempos de quarentena, com recurso a estas novas tecnologias, não é, Sérgio? É verdade. O Zoom, a gente zooma Zoom. para aqui que nunca mais acaba. E é assim, sempre com o perigo dos chineses nos estarem a zoomar. Deve ser a Microsoft que não gosta. Nós podemos ser politicamente incorretos neste programa. Aliás, já começamos. Sim, já somos bastante. Já vi os comentários do último programa, sugestões para o próximo programa de participação? Sim. Eu sei que foi o nosso amigo Pedro Casimiro. Ele julga que se disfarça nos comentários, mas a gente apanha. O Pedro Casimiro apanhamos. Mas é uma proposta válida, porque nós podemos voltar a convidá-lo para ele falar do projeto que está a desenvolver em Almeida, sobre o século XIX. Exato. Portanto, é noutro contexto, ele falou sobre recriação histórica, magistralmente, mas agora o contexto é o projeto. Eu acho que nós também podemos aproveitar estes programas para ir apresentando projetos que estão a surgir. Portanto, Sim, não tem uma linha. Aliás, era o que falávamos aqui há bocadinho com o Sr. Coronel, que eu passo desde já a apresentar, só este pequeno introito. O introito. Nós falámos dos temas, mas também falámos com as pessoas e servimos de veículo de projetos. Dentro da nossa modéstia, do nosso modesto alcance, da nossa modéstia natural, não é? Sim. Não é um programa para as massas, antes fosse, pode ser que seja. É feito para as massas, não é um programa que seja, em termos de história militar, tentamos sempre que seja um programa perceptível para toda a gente, que seja um bocado de ensino à distância. Ora, este ensino à distância, este ensino de proximidade, que foi o mote do programa anterior, que começámos efetivamente naquilo que podia ser o mais formal, que era a tratadística do século XVI, viemos ao século XVII. Sim, falámos. Temos um enquadramento histórico daquilo que era o ensino, a formação militar. Exatamente. Mas nós estávamos, na verdade, Fizemos aquele contextualização histórica. Para o nosso convidado, que eu passo a apresentar, que é o Sr. Coronel de Infantaria na Reforma. Claro. Já não está na reserva. Manuel Jorge Pereira de Carvalho, que eu tenho o privilégio de ser amigo de longos anos. Eu até estava a fazer contas com a Teresa. A Teresa é a minha mulher, ele conhece. Deve andar à volta dos 25 anos que nos conhecemos. Se não anda lá, anda perto. Foi a partir de 1997. Os 25 anos andam lá muito perto e foi dos anos em que me deu um gozo tremendo colaborar com o Museu Militar do Porto, porque nós fazíamos um dueto. E foi extremamente interessante e profícuo. Exatamente. Trabalhámos imenso, demos ao litro. Isto não excluindo, obviamente, mais ninguém, sem desprimor do resto das... Claro. Mas Sim. Muitas horas passámos a liga de dores de cabeça, estou agarrado ao telefone. Desculpa, Jorge, eu vou-me permitir, a mim, pessoalmente, deixar cair o posto, se tu me permitires. Porque a amizade é tão grande que acho que aqui... Claro. Mas foram muitas horas a ver-te ao telefone, a fazer o que era impossível, a benefício do museu e da Liga dos Amigos, que foste também presidente. E além disso, foi sobretudo a Liga que deu potencial ao museu e tu apareceste agarrado à Liga. E foi a Liga que arranjou dinheiro para nós revolucionarmos o museu. É verdade. Porque o Exército não tinha dinheiro para o museu. Não tinha dinheiro e tinha uma certa obstaculização natural em termos burocráticos. Eu acho que o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército ficava muito agradecido quando a iniciativa vinha da Liga e não diretamente do museu, porque era preciso passar toda uma cadeia hierárquica
pronto, é natural, não estamos aqui a emitir nenhum julgamento sobre isso, não é? Mas e nós notamos isso. A experiência que eu tenho da Liga dos Amigos permitiu trazê-la, por exemplo, para a Associação de Amigos do Arquivo Distrital, até porque tu recordas-te que, não sei se ainda eras tu diretor, mas eu pedi para usar os estatutos da nossa Liga dos Amigos. Foi, ainda é. E é uma associação que vai perdurando também, as associações de amigos têm esta vantagem. Isto talvez um dia mereça um programa, porque nós temos museus militares, como em Elvas, como há no Campo Militar de São Jorge, ou seja, as associações de amigos têm sido o mote operacional, não é? Porque há pessoas que gostam de uma determinada área e levam-na até ao limite. São peritos nessa área. E os museus temáticos têm que ir à procura dessa gente para os trazer para a ribalta. Porque muitas vezes essas pessoas que se apresenteiam com trabalhos específicos sobre uma determinada área, é só para eles próprios usufruir e pouca gente usufrui. Se os museus temáticos os trouxerem para a sua área, muito mais gente os pode fruir e o museu, logicamente, é um espaço de cultura. Portanto, mais cultura nós podemos difundir. Mais cultura podemos criar. Tu acabaste de tornar convidado pela segunda vez, desta vez em programa próximo, para falar do Museu Militar de Porto. Sim. Se calhar falaremos contigo, se calhar vamos tentar falar com... Eu acho que ele também está... Mas eu acho que o Andrade que fala, o Andrade está lá, tem os novos projetos. Mas a Alma, quando nós queremos falar com a Alma, é contigo. Salvo seja que não é um programa de médios. Mas a Alma é contigo. Agora, retornando à nossa temática, e nós onde ocupar... Sem esquecer aqui as subscrições e os gostos e a partilhar e ativar notificações. O nosso programa tem estas coisas. Por vezes começamos a dar motes começamos a dar motes para próximos programas sem ter pensado neles antes, mas é da conversa que se faz a luz. Mas urge agora voltar à temática que hoje tiramos aqui este bocadinho de tempo ao Sr. Coronel Manuel Jorge Pereira de Carvalho, Manuel Jorge, meu querido amigo, sobre aquela temática que tu estudaste. Eu vou permitir outra vez pedir a licença do nosso tratamento familiar, pelo menos entre nós os dois. Está bem, pois. Não, mete-me em pressão. Aquele trabalho que, em nem ao tempo, eu acho que nestes quase 25 anos, estou ao fim de alguns meses começamos a trabalhar juntos, foi quase imediato, partiu daqueles postais que ainda lá estão à venda. É verdade. Como falaste da tua tese, que eu pus a questão, e eu não sei se é verdade, tu terias dado uma versão policopiada à biblioteca do museu. Não tenho a certeza. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu não tenho a certeza, mas acho que sim. No teu gabinete tiveste há muito tempo, eu via lá, fizeste-me um favor até de me emprestar, eu vou-te a mostrar. Eu tenho mais, mas estão metidos num sítio quase recordo, quase que no arqueólogo, que é um exemplo de, por favor, o curso. Curso de Cabos. Isso era um dos manuais de instrução de formação a par daquela da cartilha do João de Deus que nós ontem falámos. Aliás, eu vou-me até abrir. Eram esses dois que eram usados nas escolas militares. Pois, exatamente, olha, aí. Ou seja, isto hoje poupa ao nosso amigo Quinho Almeida, porque as imagens surgem em direto,
nada Sim. melhor do que isto, não é? Por exemplo, eu queria o paiol, reparem, o paiol é novo. Ai, Já veio o teu pai, vi a tua baioneta. O pato nadou muito, dei papel ao tio, o lume deita muito fumo. Ou seja, só vejam aquele, a delícia de termos normais, inox, o pato, etc. E no meio, dois termos, o paiol é novo, vi a tua baioneta. Creio, Deus me livre o que é que ele quererá dizer com isto, mas isso exatamente. o nome não Há tem. aí uma adaptação da cartilha maternal ao universo, ou à realidade militar, e Aliás, eu pedi, mas a base é a mesma. eu pedi a licença, dada a pertinência do tema e o contexto. Oh, Manuel Jorge, eu vou-te passar a palavra, juro-te. Não, não te Eu preocupes. tenho aqui o Paulo, o Dr. Paulo Rezende, que é assim. Face aos últimos desenvolvimentos que nós temos visto nesta parte do que diz respeito à gestão do território por forças de segurança e forças militares, eu vou permitir citar isto, que é do curso de cabos de 1888, portanto, a minha classe, dos cabos. Pronto, ainda não fui promovida a Ferreira de elevador, portanto, continuo a puxar os elevadores como cabo. Deveres dos militares. Todo militar contrai os seguintes deveres gerais. Isto está aqui. Eu estou só a ler, que é depois que realmente para situar, depois deixo o nosso coronel falar. Prestar o seu auxílio quando seja reclamado pelos agentes do governo. Isto é dito em 1888 durante a monarquia. Certo? Ninguém esqueceu. Ou Impedir, melhor, esqueceram muito. impedir, isto hoje desconfio que as forças de segurança não vão gostar muito de ouvir isto, mas o mais podem fazer é tomar nota da matrícula e sempre irem aquela matrícula daquele carro, respeitam com uma multa. Siga. Impedir, ainda com o risco da vida, qualquer flagrante delicto e prender todo autor. Note-se que as forças militares na monarquia tinham esta prebenda. Apesar de existir as guardas municipais e as polícias cívicas que vêm na República, as forças militares têm a capacidade de exercer a detenção se justificada. Servir bem e fielmente o seu país, procurando sempre aumentar a sua instrução e dedicar o serviço de toda a diligência e aptidão, sem reserva de qualquer ciência, arte ou mistério que conheça. Este último parágrafo, o C, está configurado em algo. Está configurado nos 8.000 voluntários que todos demos um passo à frente a pedir do nosso Estado-Maior-General das Forças Armadas nesta situação de crise. Eu aguardo ser chamado, pessoalmente falo por mim. Se não for preciso, tudo bem. Se for preciso, cá estarei. Por isso que estão a perceber, isto não é novo. Em 1888, o curso de cabos, que é curioso observar a obra que vai desde o básico das primeiras letras até, e presume-se que há aqui uma evolução pedagógica, até aquilo que já não será bem lido, mas será ajudado a ler pelos sargentos mestres, depois vais-me corrigir, Jorge, se for o caso, com temas muito mais complexos que têm a ver com a legislação militar. Ou seja, aqui o cabo tinha uma instrução que eu atrevo a dizer que, em termos teóricos, não fica nada atrás às escolas de cabos atuais, se não for um bocadinho mais até. Só lendo é que, por exemplo, nós conseguimos entender. Por isso, Manuel Jorge, conta-nos um bocadinho o que é que foi a tua experiência de, primeiro, o que te levou a estudar as escolas regimentais em termos do trabalho pós-graduado, que foi obrigado, que a não estar na Biblioteca do Museu Militar, estará certamente na área cinzenta da Faculdade de Letras. E realmente o que é, e contas um bocadinho este percurso, porque a existência das escolas regimentais, porque eu ter que alfabetizar a infantaria, deixo-te a palavra. Já monopolizei demasiado o tempo. Quando eu pensei na minha tese de mestrado com o professor Ribeiro da Silva, inicialmente eu o fruto da pesquisa, o ponto da pesquisa,
foi pelas aulas militares. Mas eu, ao pesquisar as aulas militares, queria algo concreto, algo que pudesse apresentar não só de legislação, mas como é que funcionou. E então, dentro dessa pesquisa, encontrei um manancial imenso do Colégio Militar. Ok. E foi a tese do Colégio Militar e a formação profissional no Exército ou nas Forças Armadas. Mas esta parte das aulas militares e das escolas regimentais foi, como é que é dizer, um trabalho marginal. Mais propriamente, as aulas militares circunscrevem-se mais dentro da artilharia. As escolas regimentais inscrevem-se dentro de todo o exército. Ora, porque é que vão surgir as escolas regimentais? As escolas regimentais vão surgir porque o primeiro diretor das escolas regimentais é um pedagogo que está ligado ao funcionamento pedagógico do Colégio Militar, o Couto e Melo. Portanto, ele, com a experiência que vai adquirindo, desde o colégio Militar, diz-se oficialmente que foi em 3, que foi em 1803. Os dados que eu consegui descobrir, há um professor que diz que é professor do Colégio Militar antes de 1803. Portanto, não se sabe bem a data exata do funcionamento do Colégio Militar, isto umas cerejas, porque o Colégio Militar vai surgir dentro do Regimento de Artilharia de Corte para educar não só os militares, mas sobretudo os filhos dos militares. Isso. Sim, isso é uma coisa curiosa, desculpe, Sr. Coronel. Eu estive a ler sobre o assunto e não só os militares eram abrangidos por esse ensino, mas também civis. Sim, exatamente. Tinham acesso a essa. Exato. Pronto. Mas isso pode ser um tema para outra. Para vindouro. Agora vamos falar essencialmente da escola militar. As escolas regimentais, melhor dito. As escolas regimentais vão surgir em 1815. O Miguel Pereira Forjás, publica uma portaria em outubro desse ano, de 1815, a instituir, e eu vou ler o que eu tenho aqui, os primeiros elementos de leitura, escrita e das 4 operações fundamentais da aritmética, para se ter melhores oficiais inferiores. Isto foi em 1815. Em 1816, chega o Beresford do Brasil e é-lhe remetida a portaria,
e o Beresford criticou a portaria, não dizendo que não fosse, que ela não fosse necessária, não fosse útil, mas que a função do Exército era essencialmente, tinha outras funções que não a instrução em si. A instrução caberia a outros organismos. O Pombal vai começar a divulgar a instrução a nível nacional, mas vai ser incipiente. Portanto, aqui isto já vinha correndo. Portanto, vai então formar-se a base para as escolas regimentais funcionarem. Mas não podia funcionar assim. Funciona, tem a portaria, agora vai. Não foi assim que surgiu. Era necessário arranjar uma metodologia para funcionar exatamente como funciona a instrução militar, também funcionar uma instrução para dar as 3 operações, que ler é uma operação, escrever é outra operação, contar é outra operação. E eu vou à frente já dizer o que é que mais interessou o rei Dom João VI quando ele assistiu ao relatório de como é que estas escolas regimentais estavam a funcionar. Portanto, era necessário arranjar uma instrução com formação por objetivos, a que depois se chamou ensino mútuo. Mas para que isto fosse execuível e bem executado, era necessário implementar uma escola geral. E vai ser implementada uma escola geral onde se habilitassem os candidatos a mestres e seus ajudantes das escolas do Exército. E isto vai funcionar entre agosto de 1816 a agosto de 1818, formando 81 professores para as escolas regimentais. Nós aqui podemos verificar uma coisa muito interessante. Cada professor não ensinava o que queria. Foram impressos documentação, auxiliares, como é que se chama? Auxiliares de ensino, para que os mestres não podiam sair desses auxiliares. Sim, e neste caso a formação dos professores era feita também em contexto militar. Era em contexto, era feito na ajuda, era feito no quartel da artilharia da ajuda, no polígono, um polígono desenhado pelo LIP. É engraçado quem vir doar como é que é aqueles quartéis que estão na ajuda, estão dentro de um polígono. É verdade. Aliás, desculpa, ao contornarmos de carro por ali, quem tiver essa noção dá a noção que realmente está construído um polígono ali. Exato. O palácio presidencial está atrás do polígono e em cima está a ajuda.
Em cima está a ajuda, está o Palácio da Ajuda, onde os últimos reis por ali andaram. Depois do terremoto foram, primeiro aquilo foi um barracão, pronto, mas isso, vamos outra vez, vamos outra vez aqui para... e então as aulas vão ter um mestre, que é sargento, depois vão ter mais 2 ajudantes, e em cada regimento vai-se escolher uma sala. A sala tinha que ter determinados metros, tinha que ser arejada, tinha que ter um mobiliário, portanto, e isso muitas vezes é outro aspecto extremamente importante. No contexto em que nós estamos a falar, poucos quartéis existiam no país. Os quartéis andavam sempre em volandas e os militares andavam de um sítio para o outro, e uma das razões porque as escolas regimentais da primeira fase não tiveram grande êxito é porque os corpos andavam sempre a sair de um sítio para outro sítio, andavam de um lado para o outro. Portanto, isso vai inviabilizar. É nesse contexto também que o Beresford dizia que é preciso harmonizar o tempo da aula ao tempo militar. Portanto, não deviam coincidir os mesmos tempos, mas e também por causa disso muitos dos alunos vão ser desviados para outros serviços, por exemplo, fazer escoltas. Muitas vezes estavam na aula, chegava lá o oficial e dizia assim: olha, vai fazer a escolta a Lisboa ou ao Porto ou a um sítio qualquer, escoltar um preso, escoltar a Caixa Militar. Portanto, e ordinariamente, isto, da minha experiência, quando se está a aprender alguma coisa não se diz, o indivíduo que está a aprender não pode ser desviado para mais lado nenhum. Isso não se fazia ainda neste tempo e muitas vezes os militares eram desviados e levados para outro sítio. Outro aspecto também que preocupava o Beresford era que os castigos é que muitas vezes os mestres castigavam os alunos como se eles fossem crianças, estando ao lado crianças também, porque estas aulas eram também extensíveis aos filhos de militares e, havendo capacidade soberana, a outros que as quisessem frequentar. Nos documentos que eu encontrei não havia menção a mulheres. Era só vires, era só varões. Portanto, mas sobre este tema das escolas regimentais, o seu êxito, e já que estamos no período do liberalismo, isto 1815 em diante, nós começamos a falar em liberalismo. É importante
referir-se nesta fase o relatório que o Couto e Melo apresentou ao rei. O rei ele próprio se interessou por saber o que é que se estava a passar e veio assistir ao relatório. Ele trouxe o Dom Miguel, trouxe o outro filho, o Sebastião, que eu pouco ouvi falar, trouxe a filha, Dona Maria Teresa, e trouxe também a infanta Maria da Assunção. Vieram os 4, além dos membros do governo que estiveram presentes e outros dignatários. Portanto, isto é extremamente interessante nós verificarmos. O Couto e Melo disse que desde o funcionamento que foi a partir de 1817 até 22, as escolas regimentares tinham 8.000 alunos. 8.000! Não é assim, não é, já tem alguma grandeza para o país e para a situação em que se vivia. Que dali resultara 552 promoções a oficiais inferiores. Também é algo interessante. Desculpa, Carvalho, aqui sargentos. Sargentos, claro, sargentos. Ele dizia que no ano de 1820 habilitaram-se em ler, escrever, contar, outra coisa extremamente interessante, porque muitas vezes os livros de leitura eram o catecismo romano. Em doutrina cristã, portanto, em 1820, 210 alunos, sendo 42 militares. Isto aqui é que eu quero que seja ressalvado. 168 civis, que não diziam que eram civis, que eram paisanos. Portanto, é extremamente interessante vermos nestas aulas regimentais, em 1820, dos 210, 42 são militares e 68 são civis. Ora, portanto, isto é extremamente interessante olharmos para este contexto. Além disso, os regimentos, conforme tinham que mandar os relatórios para o diretor das escolas e eram ordenados por um ranking de primeira e segunda categoria. E tenho aqui os regimentos que são catalogados na primeira categoria e elementos e em segunda categoria. Não vale a pena eu referir o aspecto do ranking. Mas isto não é novo. Ou é novo? Depois deste relatório, o que é que o rei quis ver? O que é que o rei quis ver? Quis ver as escolas de Lisboa a apresentarem as suas escritas. E a seguir, o rei assistiram a um exame público. E ainda apresentaram uma coisa inédita, que foi um ensaio de lições de desenho linear com introdução à estereografia executada por um aluno de 10 anos. Portanto, as escolas regimentais a fazerem isto. No final, qual é que foi a preocupação do rei?
é extremamente interessante também vermos esta faceta de um rei que nós dizemos cinzento, mas extremamente arguto, apesar de suína, o João VI. O rei agradeceu ao diretor das escolas, recomendando que seria sempre do seu maior agrado que se promovesse a afluência de escolares, principalmente nas cidades e vilas mais populosas. O rei queria que onde houvesse mais população, mais o ensino se difundisse. É muito importante. Aí o objetivo, Sr. Coronel, o rei queria que, no fundo, que mais civis tivessem acesso ao... Então, eu há bocado referi os 168 paisanos. Exatamente. Em 1820, portanto, o rei estava interessado que houvesse uma maior divulgação. Portanto, se calhar nós, muitas vezes, no aspecto da historiografia, nós não somos totalmente objetivos, somos facciosos. Há um aspecto que é de realçar, e eu já o foquei aqui atrás, que muitas vezes os professores se desviavam das normas que lhes tinham sido impostas quando estiveram na escola geral. E então o Coutinho vai publicar em 1822 o famoso novo método de ensino. Este novo método de ensino mútuo é de uma forma extremamente... É interessante porque nós ainda hoje na formação militar se usa. O que sabe mais ensina ao que sabe menos, sempre sobre a subordinação do mestre, que está a ver o que se vai passar. Este ensino mútuo era, primeiro fazia-se uma secção só para as sílabas, depois para as frases, outra secção, mas quando os alunos entravam para a escola, para a aula, para a escola, era-lhes feito um exame. Um exame esse que não tinha classificação, mas era uma aferição para o professor saber o que é que cada aluno tinha. E mais, mas tinha uma obrigação. Ele tinha que lançar o exame num livro mestre que tinha. Cada escola, à semelhança dos regimentos, portanto, também tinha um livro onde era lançado o exame, onde o aluno era examinado em ler, escrever, contar, doutrina cristã, etimologia, sintaxe e ortografia. Mas mais, nesse livro tinha que constar quem é que ensinou, essas matérias ao aluno. Estava tudo escrito
e era remetido para o diretor-geral. Outro aspecto extremamente importante que vai estas escolas e esta forma vai permitir uma uniformização da leitura no país inteiro. Porque logo no início, quando o mestre é instruído na escola geral, para já recebe uma determinada uniformização. E depois vem aqui o alfabeto, como é que ele se pronuncia. E tem, quando há algumas consoantes que são mais líquidas, diz como é que elas se pronunciam. Por exemplo, o que há, portanto, B, que, não é que, G, não é G, o J, não é J, é G. Portanto, é extremamente interessante nós vermos como é que há a uniformização. Há bocado o Dr. Sérgio apresentou o livro de Cabos. Em 28, deixa cá ver, são 28 artigos, sim. Em 28 artigos, num dos artigos, o artigo 4, que é o alfabeto e o silabário, vai ensinar como é que se juntam uma vogal e uma consoante. Por exemplo, ele tem aqui um B e um I. Ele a seguir junta B. Primeiro escreve o B e o I e logo junta o B e o I. O bó, um B e um O, e a seguir vó. E assim sucessivamente. E depois dizer, como é que se lê? Pá, vé, vi, vó, bu. Portanto, essa forma como é que se fazia no livro muito posterior, em 1888, que era o Manual de Instrução de Cabos. Portanto, a cartilha de Feliciano de Castilho, que o Exército adotou para as escolas regimentais em 1844, vai-se também, de alguma forma, basear nestas formas de se fazer, a leitura. Portanto, há outro aspecto que eu também gostaria aqui de focar, sobretudo na parte indo para a escrita que era uma operação diferente, da leitura, era exercitada em caixas de areia. O aluno olhava para a tabela, portanto, o abecedário, que nós hoje dizemos, exatamente, o alfabeto, olhava para o alfabeto, na caixa de areia desenhava. Só quando ele... Exatamente isso, exato. Isso já estava aí numa fase muito, muito posterior e quando o aluno conseguisse ultrapassar a caixa de areia, passava para a pedra, passava para o quadro, para a lousa. A lousa, sim.
E numa fase posterior, porque o papel era extremamente caro, vai passar para o papel, onde ele fazia não só a escrita, os diversos tipos de escrita, não era só uma escrita, havia diversos tipos de escrita, onde ele fazia também o contar as operações, as 4 principais operações, os números e as 4 operações principais. Também é interessante aqui focar que, e pegando nalgo que, para lançarmos esta tertúlia, o Dr. Sérgio me tinha dito que sobre o regular em alça, o tribuno Homem Cristo, no final do século XIX, dizia uma coisa diferente, que é isto aqui, nesta fase que eu estive a falar, essencialmente se estava a pensar num militar, sim. No século, a partir do ultimato de 1890, não era no militar que se pensava. Eu vou ler aqui o que é que o Homem Cristo escreveu em 1890. Que onde manejar essas espingardas e que onde assestar esses canhões. O formidável erro deste país, no exército como em tudo, tem sido o desprezo do homem. O que é impossível é continuar a exigir-se do recruta, como a parte mais essencial da sua instrução, que saiba graduar a alça da espingarda com todo o rigor, sem que se lhe ensine a ler e conhecer os números. E este tribuno, que foi expulso da monarquia e foi expulso da República, foi expulso da monarquia e foi expulso da República, este tribuno, este capitão militar, que passou por muitos lados, escreveu no Propátria que ensinava nas companhias dele os alunos a ler, escrever e contar em 87 dias, dizendo que os 87 dias, o que é que significava 87 dias? Significava o período de instrução para o militar ficar apto para poder ser soldado. Ele dizia, eu conjugo a instrução, saber ler, escrever e contar, com a instrução militar. Conjugo as duas coisas. E fazia um repto aos camaradas para fazerem o mesmo, e diz que era possível harmonizar. E ele, desde Almeida, Sérgio, doutor, desde Almeida, ele foi capitão de companhia em Almeida, foi capitão em Viseu e depois veio até Coimbra, para o 23, para Coimbra. Portanto, nós estamos, este tribuno de Santarém, de Aveiro, sim, o aveirense, o Homem Cristo, depois... Aveiro, terra de muita gente a pensar como o Homem Cristo. Atenção. Exatamente, exato. Portanto, mas
ele teve um filho que também foi famoso em termos de oratória, mas o percurso dele é um percurso muito mais interessante pela sua frontalidade. A monarquia expulsou e pela sua frontalidade a República expulsou também. Portanto, é extremamente interessante também este... Era um homem desajustado da monarquia, um homem desajustado da República. Estava muito à frente. É verdade, esse é um aspecto... Isso é o que normalmente define o livre pensador. Exatamente. O livre pensador, na verdade, não está desajustado, só não consegue pactuar com as partes negativas de qualquer regime ou partido. Portanto, é um nome que começou, o Homem Cristo. Aliás, também já me tinhas falado nele várias vezes. É de Aveiro, é do mesmo Aveiro de onde se veio um dos supliciados, que era o Gravito. Portanto, não há casos. Pois. E mais. O Clemente de Melo Freitas, etc. Ou seja, dos mártires da liberdade. Aveiro é uma terra de pensamento livre, e às vezes não parece. E o Homem Cristo é um desses exemplos, não é? E da Feira também foi um. Exatamente, também da Feira. Aliás, isso foram agora publicados. Mas realmente as exigências tecnológicas vão tornar vão pôr um bocado a descoberto, porque aquilo que tu referias anteriormente, dos processos de escolas regimentais do Beresford até Dom Miguel, até 23, pronto, passando pelo processo 24 de agosto, é um processo de alfabetização que até tenta substituir as lacunas a nível do mundo civil. Sim. Ocupa o espaço deixado pela Igreja. Mas eu posso fazer aqui um parênteses. As escolas regimentais vão ser extintas por quem? Pelas constituintes. Porque as constituintes vão instituir um novo tipo de ensino. E as escolas regimentais vão extinguir-se. Mas lacuna é essa que as unidades sentiram, mas muitas das escolas não vão ser fechadas, embora algumas tivessem que ir entregar o material. Uma ou outra foi buscar o material e continuou a funcionar porque eram essenciais para formar quadros. Sr. Coronel, era isso que eu lhe ia perguntar. As escolas regimentais entram no século XX e funcionam no século XX? Vão funcionar no século XX, inclusivamente no meu tempo. Ainda vão funcionar as escolas regimentais, porque muitas vezes se viam as grandes lacunas do ensino em Portugal, porque a agricultura, que era a base, porque a industrialização, Portugal, como diz a Fátima Bonifácio, Portugal teve uma industrialização incipiente. Ela até diz que nós quase que passamos do primário para o terciário. Portanto, é o arranque industrial. Há outros que tivemos. Há um arranque industrial. Há um arranque industrial, mas não foi. Não falta, porque nós faltámos-nos as matérias-primas, faltámos-nos o carvão e outras matérias-primas e o ferro. Nós vamos fazer, mas quer o carvão, quer o ferro,
não eram grande Mas nós Jorge, até deixa-me só fazer uma parte, porque, por exemplo, pode haver aqui alguém que vai ouvir isto, mas nós temos carvão em São Pedro da Cova. A hulha de São Pedro da Cova não tem potência de compressão. Não, Sim, sim. é fraco, é fraco. Exatamente. Não É é fraco, é um fraco. de grande pressão. Nem sequer pensar usar em máquinas de... É fraco, é fraco, é fraco. Não é? Pronto. Há aqui, portanto, esse aspecto que o ensino, a extinção a primeira fase da extinção das escolas regimentais vai ser em 1823 por ação das constituintes, embora elas vão existir, como é que é dizer, informalmente nas diversas unidades, porque era fundamental que existisse gente habilitada, sobretudo em escrever e contar. Nós temos, nesta primeira fase, muitas vezes os mestres eram desviados de ensinar para irem escriturar o livro-mestre. O livro-mestre porque os comandantes muitas vezes não sabiam quantos homens é que tinham e qual era a situação desses homens. E por causa dos soldos e por causa das diversas situações, era necessário ter o livro-mestre bem escriturado. E bem escriturado, não uma salgalhada como muitos existiam. Ou escritos, portanto, escritos até uma determinada data e outros não. Muito criativos. Depois de forma muito criativa, aposto. Pois é. E depois o que é que isso... Mas é que isso representava também dinheiro. Muitas vezes exigia-se ao erário público dinheiro para militares que há muito deixaram de estar nas fileiras e continuavam a figurar como estando nos livros mestres. Mas nós deixa-me fazer-te uma provocação, porque eu acho que nós já atingimos aqui a meia hora, mas de maneira nenhuma foi gasto o teu know-how, e a certa altura o Dr. Paulo Rezende, questiona-te há coisa de uns minutos a questão do século XX. Mas nós, Jorge, tu tiveste um percurso militar, passaste também pelo ultramar, deves ter deparado exatamente com as assimetrias. Tu és da arma de infantaria, que é uma arma particularmente vulnerável às assimetrias a nível da cultura pessoal ou da aprendizagem pessoal. O normal é a arma da massa, isso nada obsta, nós somos de infantaria, ad uno, não temos, pronto, as frioleiras das armas, todas são válidas. Eu gostaria de convidar para um terceiro programa, onde esta questão das aprendizagens, porque tu teorizaste sobre as escolas regimentais, mas gostaria, isso não te importar, porque entra um pouco no teu plano profissional, pessoal, e poderás aqui dizer, nem penses, até pode o Kim cortar isso, ter um próximo programa contigo, porque, dada a tua, tu também chegaste a exercer a profissão docente, gostaríamos agora do teu testemunho pessoal, ou seja, nós tivemos um primeiro programa introdutório em que eu e o Paulo tivemos aqui uma série de voltas por partes teóricas, da questão da aula, do risco, do método de desenhar lusitano, etc. Vimos a tua perspectiva, que foi uma pós-graduação académica que poderia ter dado um doutoramento. Vais muito a tempo. E agora gostaria, e se o Paulo concordar, de convidar o nosso coronel Manuel Jorge Correia do Carvalho, de facto, a uma terceira edição em que vem rematar até ao século XX, até à sua experiência, porque é no século XX que ela se conclui,
Presumo Sim. eu. A tua passagem à reserva dá-se antes de 2000, presumo eu, Manuel Jorge. Em 2008. 2008, em que sentido? No sentido em que tu, além de estudares isso, também estiveste a ensinar nos altos estudos, acho eu, não é? Tiveste uma experiência pedagógica. Estive no Instituto Superior Militar, que No ISM, formava sargentos em oficiais, portanto, para o SGE. sobretudo SGE, do serviço de material e do serviço de transmissões. E também os músicos. E músicos. Esquecia-me dos músicos. Também músicos. E na minha fase, na fase em que eu passei pelo Instituto Superior Militar de Águeda, antes era escola de sargentos, antes era a escola de sargentos, depois tornou-se Instituto Superior Militar, por analogia com o que se estava a passar nos institutos onde tu és docente. Pois. Ou seja, portanto, estava-se para analogia aos politécnicos. Para analogia aos politécnicos. Claro, Politécnico do Exército, que eu me lembro, quem lá ensinou, o nosso camarada Abílio Lousada, eu acho que o último cargo dele foi no Politécnico do Exército também. Pois, mas isso já foi numa fase posterior a mim. Já foi, ele foi meu seguidor já. Mas ali em Águeda, além de formarem sargentos em oficiais, também formaram oficiais e oficiais milicianos e sargentos do quadro da GNR e da Guarda Fiscal. Sim. Em oficiais da GNR e da Guarda Fiscal. Passaram por mim cerca de 450 oficiais. Mas falei em Politécnico. Mas é só um parênteses, eu só queria abrir um parênteses. Estes oficiais são os oficiais que estão agora, atingiram já todos o posto de coronel. Estão a sair da guarda, mas marginalizados. Porquê? Escola de primeira, escola de segunda. Ora bem, as coisas há que ser dito. Escola de segunda, mas isso, não, mas a opinião pública, e neste momento, os oficiais são numa elite, não é? E são elite, isso é indiscutível, são elite. Mas só ascendem oficiais generais quem passar pela academia, ou pela Escola Superior da Polícia, ou pela Escola Naval. Esses é que sabem tudo. Os outros... Até os médicos que não passaram, portanto, foram contratados no civil, chegam única e exclusivamente, mas esses são uma exceção, chegam a major-general. Não passam daí, mas chegam a major-general. Mas isto, leva-nos a uma hierarquização da sociedade em aspecto corporativo que se calhar um dia qualquer devia ser discutido.
se calhar verdade- incipiente nos nossos fora, mas ir ao nível. Mas isso, tantas caneladas a gente ia levar, pá, que é melhor a gente não se meter nessas cavalgadas. Muito bem. Manuel Jorge, eu acho que pode ficar aberto o convite para 2 programas. Eu vou dizer, Sim. vou especificar. Um deles era continuar essa linha de pensamento da tua evolução docente em 2 mundos, porque no fundo foste docente em 2 mundos, no ISPAB, Sobretudo no Lisboa. no Lisboa, o que também te fez conciliar uma série de situações e talvez a aquisição de conhecimentos que nós, o civil e o militar, tivemos, porque ambos fomos alunos ou cursámos o curso de Defesa Nacional, quais são as mais-valias, portanto, ter assim um diálogo aberto neste momento sobre. Nós começámos em escolas regimentais e agora vamos, se calhar, subir um bocadinho, não é a fasquia, mas subir para a discussão do que é a aquisição de conhecimentos do civil e do militar em fraternidade, a bem das necessidades de defesa do território, seja ela no âmbito militar, seja ela num âmbito, por exemplo, agora num âmbito de emergência. Portanto, eu acho que poderia ser uma discussão interessantíssima para rematar. E o outro programa seria para falarmos especificamente, eu não sei se também com mais outra pessoa presente, sobre o Museu Militar do Porto. Militar. É assim, nós sabemos que houve diretores antes de ti, há diretores depois de ti, mas o diretor foste tu. Sem desprimir para nenhum. Foste uma pessoa que marcou. Eu estou a dizer isto, não é nenhum elogio. É uma constatação, é um facto. Para constatar, exatamente. Tu marcaste o Museu Militar e estabeleceste uma bitola. Se foi levada a cabo ou não, isso é outra questão. Entretanto, sais, eu também saí da Liga. Mas o museu Manuel Jorge Pereira de Carvalho é o Museu Militar Manuel Jorge Pereira de Carvalho. Ponto final. Não vou dizer que há um museu antes, não há um museu depois, mas há um museu que é caracteristicamente a direção do Manuel Jorge Pereira de Carvalho. Eu não estou aqui a distribuir elogios, temos que constatar factos. Portanto, isso serão os nossos 2 próximos convites. Eu estou-me a deixar alongar porque eu sei que o Kim tem muito claro. Não estamos a gastar a bateria. Vamos ter que concluir. Quero agradecer sinceramente a presença do Coronel. Foi muito bom. Foi muito alto. Foi muito alto. Foi muito bom ouvir o Sr. Coronel. Foi muito bom. E foi muito bom porque, reparem, caros teleouvintes, nós abordamos aqui questões que têm a ver com o que nós estamos a passar agora com a exigência que é feita aos professores no mundo civil, com os paradigmas de ensino, ou seja, estes paradigmas de ensino não são novos, houve anteriormente com outras configurações. Como é que se ensina aos militares? Quando nós vemos que, de repente, dentro de uma unidade militar, numa sala de aula, que elas foram feitas, existiram civis e militares, em que a instituição militar, cumprindo um dever de serviço público, se quis assumir também como formadora para além das fileiras, não para formar só cabos ou para alfabetizar o soldado para ler a alça de mira da espingarda, não é? Sim. Quem diz que as Forças Armadas para pouco servem, acho melhor que se cultive um bocadinho mais, porque são, de certa maneira, são o pilar não só da defesa e da soberania, mas são o pilar em muitos aspectos. Como todas as instituições, têm muito bom e têm do muito mau. Todas elas têm do que têm, claro que sim. Não é? Não há muitos perfeitos. Finalmente se começa a fazer justiça as equipas de descontaminação que vão sair para o terreno para preparar escolas, creches e hospitais para o cidadão voltar ao período normal. Exatamente. Permitam-me uma provocação. Isto é uma força fardada que, de facto, é útil no terreno. E mais não digo, sob pena de... Isto é uma força que enverga o uniforme e que serve à sociedade de facto. Não desprima de outras, mas esta, quando chega à altura, está a servir de facto. Não vejo outras, a não ser os bombeiros, a fazer as manifestações. Eu não resisto a estas provocações, Manuel Jorge. Já me conhece há muitos anos. Está bem, está bem.
Por isso, meus caros telespectadores, ouvintes, não esqueçam de subscrever. Sim, os sininhos e as... Agradecendo ao nosso convidado e agradecendo mais uma vez ao meu companheiro e grande amigo de luta, o Paulo Rezende Ribeiro, o Paulo Alexandre Ribeiro, e agradecendo ao Kim Almeida, que vai ter que fazer a montagem deste programa, com alguns cortes. Ficamos então para o próximo programa, ainda com a presença do Sr. Coronel Manuel Jorge Pereira de Carvalho, para completar este tema, que ao fim e ao cabo deu 3. Nós na aeronáutica gastamos 5, e era porque gostávamos de aviões, e este tema é muito mais sério. Por isso, tenham paciência, comentem, gostem ou não gostem, mas comentem, deem sugestões. Quero agradecer as sugestões que já estão no programa anterior, e é aplicado e tradicionalmente sempre a considerá-lo. Igualmente. E um enorme bem-aja pela vossa presença. Muito obrigado. Obrigado. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.